Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre esse filme, né? Ruth e Boaz, que tá bombando aí, top 1 Netflix, um filme fraquíssimo, né? Que poderia ter sido muito mais gostosinho, muito mais legalzinho de assistir, né? Infelizmente o filme ele não entrega quase que absolutamente nada. Nós estávamos prontos, né? A gente, logo, na premissa do filme ali, a gente estava pronto para ver um abacaxola, um abacaxizinho, né? Aquelas comedinhas lá, água com açúcar, gostosinhas de assistir, mas o filme, ele... o que mais me mata nele é que ele poderia ter sido bem mais legalzinho, bem mais gostosinho de assistir. Enfim, vamos falar bastante aqui. Já convido vocês, a quem não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral, né? Gente, Ruth e Boaz, aquela premissa de comédia romântica que nós já sabemos que iremos enfrentar os maiores tipos de clichês possíveis, né? E é o que a gente enfrenta. Só que o que me incomoda é que ele poderia ser um filmeco, um filminho fraquinho, um filminho, né, bem legalzinho, se ele desse as mínimas explicações da trama principal dele, né? Ele mal explica a história da Ruth como cantora, não dá grande ênfase. Eu tava esperando, né, porque o filme ele começa com toda a problemática dela, né, ser cantora e efetivamente abandonar a carreira em um problema muito grande com um vilão que é o agente dela, o seu empresário, que não convence, tudo muito mal amarrado em relação ao vilão. Ele, no geral, gente, infelizmente, ele é um filme muito preguiçoso. Em todas as suas conclusões e nas motivações dos personagens, ele é insatisfatório e preguiçoso. Poderia ser muito mais gostosinho se ele fizesse parte, se ele fosse lógico, se ele tivesse as explicações da motivação do porquê que ela foi com a sogra morar no Tennessee depois da a sogra perder o filho e o marido e perder grande parte de sua fortuna, né? Qual foi a motivação dela? Em que momento que ela decidiu ir ajudar a sogra? Tudo bem, a sogra estava na podre, mas em que momento que ela decidiu isso? Qual foi o gatilho? Qual foi o motivo para ela ir? No filme, não explica. Seria muito mais rico, seria muito mais legal de ver uma motivação interessante, algum resgate dela com a sogra, para ela ter tomado a decisão de ter dela ter, né, aberto mão da sua carreira, aberto mão de tudo ali que ela estava vivendo na parte, tentando vencer, né, tentando fazer sucesso com a música. Tudo bem, tem uma explicação de que ela não gosta do estilo, ela não quer ser uma cantora de um estilo único e exclusivamente comercial. Isso a incomoda. Mas qual foi a grande motivação dela ir pro Tennessee com a sogra? Uma sogra que no começo do filme nós somos situados, né? Nós estamos vendo ali que a sogra não gosta dela. A gente imagina que seja por uma questão de casta, né? Uma questão de grana mesmo. A sogra aparentemente não fica muito explicado. Esse é um dos grandes problemas do filme. A sogra aparentemente não gosta dela porque queria um melhor partido pro filho. Queria, acho que uma mulher melhor estabelecida, digamos assim, na carreira, financeiramente falando. Então fica tudo muito perdido, tudo muito jogado. A sogra, no começo do filme, não gosta dela e ela não gosta muito do namorado. Como é que chama? Marlon? Eu não sei. O rapaz que morre, né? Que acaba sendo assassinado amando do empresário dela. Parece, né? Que o roubo ali era pra fazer um roubo ou um sequestro do marido e do namorado pra dar um susto na Ruth. Só que não acontece assim, eles acabam morrendo por conta do empresário, que também é um personagem muito perdido e fica complexo no momento em que a Ruth, depois do que aconteceu, decide não dar queixa na polícia. Então você fala, o cara fez realmente isso, aí ele fala, porque ele ameaça, né? Ele continua num tom de ameaça em que ele pode fazer qualquer coisa. Só que assim, não tem lei contra ele, né? Ele é preguiçoso nas explicações, nas motivações e nas saídas
da história principal. Enfim, isso acontece, esse é o estopim, porque o filme ele tenta passar uma mensagem, né? Talvez bíblica, de fé, motivação, em que tudo vai dar certo. E o filme, eu gosto desse gênero, e a gente vê bastante desse gênero, tem visto bastante desse gênero na Netflix, né? Eu gosto bastante desse gênero. Eu tava quase. O filme ele tava quase me convencendo. Só que por conta dessa pobreza. Dessa pobreza de detalhe e de explicação, o filme vai ficando barato. E aí nós somos bombardeados o tempo inteiro por cenas clichês que a gente vê em todos os filmes de comédia romântica. Aí ela vai pro interior, do nada, encontra um cara. O cara é perfeito, né? O cara, ele é perfeito. O cara, ele é boa pessoa, trabalhador, faz tudo por ela. Aquelas pessoas perfeitas que só em filme, né? Esse filme, ele tem a pachorra de colocar a cena mais óbvia de filme de comédia romântica ou de romance, que eles vão pro interior, porque a casa da sogra, a única coisa que sobrou pra família, né, da sogra dela, é a casa. E, obviamente, a casa tá caindo aos pedaços. O que o cara faz? O cara reúne o pessoal local lá da cidadezinha e vão reformar a casa. O que acontece no filme? Ele tira a camiseta e tá lá em cima do telhado, né, mexendo e pá, e a mulherada babando em cima do cara. Sabe, não tem texto, né? O texto também chega uma hora que não existe mais texto. São aqueles textos, as falas e os clichês mais óbvios possíveis. E aí o que vai incomodando é que as reviravoltas... não tem plot twist, mas as reviravoltas, elas são as coisas mais... Elas são os fatores mais preguiçosos e óbvios possíveis. Nós sabemos, é o roteiro que a gente está mais acostumado a assistir de tudo. O momento em que o empresário vai chegar atrás dela no Tennessee, o momento em que ele vai atrapalhar, o momento em que ela vai se distanciar do Boaz, que é o novo romance dela, o momento em que ele vai perder a vinícola dele, o momento em que vai dar tudo certo. É tudo tão mais do mesmo, tão óbvio, que fica chato. Poderia ter sido um filme muito mais gostosinho, muito mais legalzinho de assistir, mas não. Ele é mais do mesmo, do óbvio, do fraquinho. Era só pra gente ver uma comédia romântica, né? Um romance, não é comédia, é romancezinho. Era pra gente ver uma abacaxola, um abacaxizinho que, diante de tanta preguiça, diante de só faz, sabe essa coisa que a gente vê hoje? Só faz. Um filme que poderia ser bem gostosinho, poderia ser bem agradável, não entrega absolutamente nada. E aí vem o problema maior, que aí eu não sei se é um problema dos atores, que o romance da Ruth e do Boaz não acontece. Não é que ele não acontece no filme, ele não acontece pra nós. Não conseguiram me convencer. Não me convenceu. Não me convenceu. Não sei se foi um problema dos atores, as cenas... É que ele é tão irreal, né? Ele é tão irreal, ele é tão óbvio e irreal ao mesmo tempo para as coisas darem certo, para o filme acontecer da forma preguiçosa, como nós já sabemos como tudo vai acontecer, nos momentos em que ela vai ter a redenção... Aquilo que eu falei, no momento em que ela vai ter a redenção com a sogra dela, né? Porque ela chega em um momento e ela fala pra sogra. E a sogra, obviamente, a perdoa e fala que ela tem que seguir. Não é culpa dela que ela estava envolvida com um lunático, um assassino, né? Que é um vilão também. Esse personagem do empresário dela, que acaba sendo um vilão gigantesco, é muito mal desenvolvido. É tudo... parece um filme de ficção. De tão irreal da forma como as coisas acontecem, tanto pro certo quanto pro errado, tanto pro bom ou pro mal dos personagens que estão envolvidos. Dá pra entender o que eu tô falando? Por exemplo, a vinícola do cara queima, né? O cara põe fogo, o empresário põe vilão na vinícola do Boaz. O vinho fica bom, o vinho fica melhor ainda depois do fogo. Então tudo bem, tem uma mensagem de fé, não perder a esperança,
tudo de ruim que aconteceu com elas e por elas seguirem em frente, a recompensa vem. Elas conseguem ainda encontrar um norte, uma felicidade, paz, mediante tudo que aconteceu. Mas a falta de lógica na sequência, a falta de explicação, a falta de consistência dos personagens, tudo isso faz o filme empobrecer demais. Um filme que poderia ser muito mais legalzinho do que ele foi, com algumas explicações, com algumas questões. O cara, o empresário, ele poderia chegar pra Ruth e falar: ô Ruth, no começo do filme, ô Ruth, não abandona a banda, porque a Ruth, ela abandona um empresário, um cara que tava bancando ela durante anos, acho que uns 3, 4 anos, bancando ela, pagando o aluguel dela, e ela deixa a amiga na mão, porque ela não está convencida do estilo que ela quer, e ela resolve de forma inexplicável acompanhar a sogra pro Tennessee pra ajudar a sogra. Mas até aí tudo bem. Só que o cara podia chegar e falar: ô Ruth, você vai dar dessas agora? Fica mais um ano. Você vai me prejudicar, você vai acabar comigo, você vai acabar com a sua amiga. Fica mais um ano, a gente tenta dar um jeito. Se tem uma conversa dessa, sabe? Mas não, o cara vira um vilão assassino, né? Quando ela não faz o que ele quer, quando ela pega e dá a entender que ela vai sair fora, o cara vira um vilão assassino. Então é aquele filme onde quem é ruim esses roteiros, e o roteiro não, mas o texto barato, texto pobre, de que o vilão, uma pessoa ruim, ela é 100% ruim, ela é diabólica, e quem é bonzinho é 100% bom. Essas coisa de filme ruim, coisa de filme fraco, filme que é simplesmente feito pra vender. Então, de novo, filme fraquíssimo, bem fraquinho, preguiçoso, mais do mesmo. Poderia ter sido um filme bem mais legalzinho, bem mais gostosinho de assistir, aonde a gente poderia ficar bem mais encantados com o romance que não acontece da Ruth e do Boaz. Não é que ele não acontece, ele acontece, mas ele não convence por conta de tanta sequência, tanto fator pobre, tanto elemento pobre que a gente vai vendo no decorrer do filme. E mais do mesmo no clichê, nas sequências de cena. Então não dá. Por mais que eu queria elogiar esse filme, não dá pra eu chegar aqui e elogiar. O filme é bem fraquinho mesmo, infelizmente. Mas é isso ou não é, galera? Tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários, quem quiser deixar a opinião de vocês aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.